Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, vamos fazer a análise do Bitcoin. Vou explicar para vocês o porquê que eu acredito que seja um pouco perigoso esse movimento de alta, apesar de que daqui a pouco, quando vir, a gente pode ter se segurado naquela retração de FIBO que eu comentei com vocês. Só tem uma coisa que está me assustando um pouco, tá? Posso até já dizer agora, que é a questão do feriado lá da S&P. A gente tem que ver como que a S&P vai abrir amanhã. Tá? Para a gente tentar entender se daqui a pouco a gente não está fazendo um movimento que daqui a pouco quando a gente sobe e amanhã se a S&P abre embaixo nós acabamos devolvendo. Então é só uma atenção que a gente tem que ter, apesar de que a gente está em uma região de compra, tá? Para quem acredita em um possível movimento de alta, quem sabe passando o topo anterior na casa dos 18 mil e quase 18.200 dólares, onde a gente chegou ali. E eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo e também vou passar duas criptos que estão bem interessantes caso a gente reverta a partir desse ponto, porque elas estão com uma figura de reversão desenhadas ali e vou mostrar para vocês também, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, Bitcoin. O que está acontecendo aqui, né? Se a gente observar, eu até estava acreditando que a gente poderia romper. Acho que o último vídeo que eu gravei foi na sexta, sábado e domingo. Eu acabei não gravando, né? Sábado e domingo, esses dois candles, hoje é segunda-feira. Esse candle, que deixou essa sombra gigante, ele estava aqui embaixo quando eu gravei. Eu até comentei que eu estava acreditando bastante que a gente ia pelo menos chegar neste fundo. A gente chegou perto, não chegou no fundo e acabou devolvendo, né? Deixando como se fosse uma armadilha no rompimento dessa bandeira. Agora, do jeito que está aqui, a gente tem que tomar cuidado, tá? Por que a gente tem que tomar cuidado? Se é que a gente não está fazendo essa retração aqui, ó, curta, né? Eu até teria que pegar um gráfico menor aqui, ó. A gente já batemos no 618, tá? Vamos botar um gráfico de 2 horas para a gente enxergar um pouco melhor. Aí, a gente faz essa pernada de baixo, a gente volta, bate no 618. Quem sabe agora a gente não está fazendo pullback dessa estrutura que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma estrutura aqui, tá vendo? Eu considero mais ou menos isso. Vem em diagonal, a gente rompe, a gente faz um pullback aqui nessa região de 618 para dar uma pernada para baixo. O que a gente tem que cuidar, se a gente continuar andando para cima já no dia de hoje, a gente tem que cuidar muito do que está acontecendo lá com a S&P, porque a S&P está em feriado hoje, não abriu hoje, não vai ter operações hoje lá, então daqui a pouco o Bitcoin está indo para um lado, daqui a pouco a S&P amanhã abre e a gente acaba devolvendo esse movimento de alta. Eu teria bastante cuidado em querer tomar qualquer tipo de decisão no Bitcoin com o mercado lá fechado, certo? Porque pode pegar muita euforia, né? Porque a maioria das pessoas, das sardinhas, dos mortais, eles ficam eufóricos quando ele vê daqui a pouco o mercado subir, porque eles acham que sempre vão acertar o fundo, né? O fundo, acertei o fundo, vou comprar logo. E aí, cara, nessas aí tu toma 50 stop um atrás do outro, porque é muito complicado querer caçar o fundo, pessoal. Não é bem assim que funciona. Tu até pode caçar fundo, caçar topo, mas aí tu vai cravar, digamos, ordens ali para pegar digamos, um percentual fixo e acabou. Tu bate e sai fora, bate e sai fora. Agora, tu querer caçar o fundo para longo prazo, fica bem complicado. Porque tu vai, pô, cara, quantas vezes tu vai ser estopado querendo caçar o fundo para hold, para segurar e botando stop no fundo anterior? Quantas vezes esse fundo anterior vai ser violinado porque tu tá tentando caçar o fundo, entendeu? Então é muito complicado, tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Agora, S&P lá tá parado, tá? Então tomem cuidado com isso. Se o Bitcoin passar, vamos pensar o seguinte, tá? Se a gente passa dessa região aqui, a gente tá com as médias de 20 aqui apontadas para baixo no gráfico diário, então tá feio. A gente poderia de repente passar esse 618 e vir nessa casa aqui dos 17 mil dólares, daí eu começaria a considerar uma retração dessa última pernada, considerando que a gente não passou, né? Se você observar, a gente não chegou nem perto da metade do movimento. A gente chegou no primeiro alvo aqui, ó, nesse candle, a gente não chegou nem perto aqui dos 50%. Então eu poderia deixar na mesma possibilidade de a gente vir nesse 50 no 618 para depois andar para baixo, poderia também, tá? Mas se a gente fizer isso, daí eu já considero que a gente entrou numa lateralização como a gente entrou nesse ponto aqui, ó. Que daí, cara, fica complicada a coisa e eu recomendo vocês a tomarem bastante cuidado, beleza? Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês essas duas criptos. Depois eu até posso dar uma analisada no Bitcoin mais para médio prazo, vou olhar gráficos semanais para vocês depois, mas eu quero que vocês observem essas duas criptos comigo aqui, tá? Apesar de que o momento é perigoso, mas olha a figura que elas estão formando. Uma delas, eu até anteriormente eu tinha mostrado uma cunha e ela bombou nos dias seguintes. Eu acho que foi a Mask, vamos dar uma olhada aqui. Tá aqui a Mask. Este desenho aqui, tá? Eu desenhei, eu mostrei para o pessoal antes de acontecer e marquei o alvo neste topo aqui, ó, e o negócio passou reto, tá? Esse desenho eu tinha feito nessa época aqui de outubro, foi uma época que eu comentei de algumas criptos que estavam graficamente bonitas para
uma possível reversão, um possível movimento de alta, e a MASC foi uma que bombou, tá? Mas o meu alvo era aqui, só pra você ter ideia, meu alvo era aqui na casa dos $2, 2,5, e ela passou reto, tá? E agora, se eu pegar a pontinha dela aqui, ela tá ficando bem bonito o desenho dela aqui, apesar de que é perigoso porque a gente tá caindo, tá, pessoal? A gente tá caindo, mas qualquer pulo que ela der para cima aqui, até onde pode ir, né? Quem sabe uma retração de FIBO dessa pernada, né? Seria bem agressivo vir buscar esse 50% aqui, porque a gente poderia subir quanto do ponto atual aqui? Subir aí 46%, se buscasse um 61,8 lá, 58%, tá? E região de stop aqui com 10% para baixo. Mas a gente precisaria de uma confirmação. O que seria uma confirmação para mim aqui, pessoal? Seria o que? A gente tem essa figura. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? A gente tem isso aqui, ó. A gente tem uma figura, certo? Primeira coisa, né, cara? Se o Bitcoin andar para começar a andar para baixo, vai derreter isso aqui, tá? A gente precisa aqui, ó, um candle saindo aqui de dentro. Primeira coisa. Um candle do gráfico diário saindo de dentro dessa estrutura, fechando aqui fora, tá? Preferencialmente eu tenho mais um candlezinho vermelho depois e depois andando para cima. Cara, aí a configuração fica bonita, tá? Querer daqui a pouco confirmar essa figura agora, por exemplo, comprando agora, é um pouco arriscado, porque a gente está dentro da figura, mas é uma figura que ela pode daqui a pouco nos levar para cima. O primeiro alvo dela, tá? Se eu for bem conservador, é aqui nos 2,50, seria o topo aqui da cunha. E se passar, daí, cara, daí eu consideraria alvos aqui dessa pernada toda de baixa para vir buscar 50%. Mas aí, cara, o mercado tá bem esquisito aqui, tá, pessoal? Eu tô considerando algo bem agressivo mesmo, mas o conservador, o correto seria se a pessoa pega um trade aqui e vir buscar o topo da cunha aqui na casa dos 2,51, tá? Por price action bem purinho para vocês. Então, essa seria a primeira MASC. Vamos pegar a Matic aqui, ó. A Matic, ela tá com um desenho bem parecido, tá? Não sei se ela já não tá dando uma ignição aqui. Complicado saber, mas o que me chama a atenção é que a gente fura o fundo aqui, ó. A gente furou esses fundos, tá vendo? Se eu colocar aqui uma linha vertical, tá vendo que a gente tá com fundo furado aqui? A gente furou esses fundos aqui, ó, todos esses fundos. Então a possibilidade da Matic ter furado o fundo para buscar liquidez e daqui a pouco dar uma pernada para cima é muito grande. Eu gosto muito quando a gente rompe fundos e topos e depois começa a voltar, porque a gente considera uma armadilha aqui, né? O pessoal é estopado e, na verdade, o mercado está vindo buscar liquidez desse fundo para andar para cima. Tá? E a Matic, como são moedas extremamente voláteis, a gente tem boa chance de buscar o topo. Do topo da região que eu estou agora até o topo aqui, ó, a gente tem quanto? 5%. E se a gente buscasse os 50% dessa pernada aqui, ó, dessa pernada de baixa, eu consideraria essa pernadinha aqui, ó, de baixa, a gente teria quanto para andar para cima aí dessa Matic? Deixa eu ver uma coisa. O stop dela estaria aqui embaixo com 4%, 4,3%. Tá? A gente teria um alvo aqui de 8, quase um 2-1 aqui, tranquilo na Matic. Pensando que a gente rompeu os fundos anteriores e agora está querendo andar para cima. Ela deixou bastante sombra aqui nessa região de fundo. E do jeito que esse candle do diário está hoje, se ele fechar parecido com isso, olha, eu apostaria forte que ela vem pelo menos no topo aqui, tá? É lógico que a gente tem que ficar de olho no Bitcoin, tá? Sempre que a gente está analisando altcoins, a gente tem que estar de olho no Bitcoin, isso que a gente tem que entender, beleza? E o Bitcoin, pessoal, para longo prazo, médio e longo prazo, deixa eu dar uma olhada aqui. E o Bitcoin, pessoal, se a gente pegar e analisar aqui um gráfico semanal, a gente ainda não tem nada nos dizendo de alta. É isso que é complicado, entende? Às vezes a gente fala que, quem sabe a gente vai dar uma subida, a gente pode dar uma subidinha, né? Mas, cara, é tenebroso, porque a gente tem um candle horroroso que foi no 50%. No gráfico semanal, a gente não tem absolutamente nada. Nada. Não tem como dizer para vocês aqui que a gente pode estar revertendo. A gente tem uma figura bonita. Essa figura toda aqui, ela é muito bonita, tá? Mas, cara, não tem confirmação nenhuma. Eu precisaria romper a figura para cima, sair fora dela aqui, ó. Essa figura que eu tô falando. Eu venho alertando bastante tempo dessa figura. Cara, mas eu preciso romper essa LTB da resistência da figura, que tá aqui ela, romper aqui para cima, virar essa média de 20 para cima para querer começar a acreditar numa possível reversão de tendência. Daí eu falaria até reversão de tendência. Se eu transformar essa média de 20 em média de 8, se eu pegar e fizer isso aqui, transformar em média de 8, tá? A gente nem acima da média de 8 a gente se encontra. Então, cara, tá complicado o negócio pro Bitcoin aqui. Posso até... Tem muita gente que daqui a pouco fala em fundo, olha, a figura é uma figura de reversão. Mas nada impede de vir furar o fundo aqui e vir buscar os $14 mil, que vai estar dentro da figura ainda, tá vendo? Se eu puxar aqui, ó, eu tô dentro da figura lá nos $14 mil. Entende? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado aqui com o Bitcoin, beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.